E aí, gente, tudo bem? Eu queria muito deixar essa mensagem gravada para vocês e principalmente para aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade mosaico, porque é uma mensagem extremamente pertinente diante do momento que a gente tem vivido e diante dos desafios que estão por vir para a Igreja do Senhor. E pensando nessa retomada da nossa vida comunitária, bem como avaliando algumas coisas que de fato sobrevirão sobre a Igreja de Deus, sobre aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, eu não poderia deixar de gravar essa mensagem. Então eu queria convidar você nos próximos 30 minutos, de alguma maneira, refletir comigo sobre a essência da igreja em meio a uma sociedade mística, plural, anticristã, antiteísta, em meio a uma sociedade e a uma era de extremos, em meio a um mundo que tem perdido seu sentido e significado quanto à própria existência. Afinal de contas, a crise que veio a partir do coronavírus, do Covid-19, trouxe à tona a fragilidade de todas as nossas construções ideológicas, de todas as nossas construções filosóficas, de todas as nossas construções religiosas, diante daquilo que foge do controle de nossas mãos, aquilo que nós podemos construir a partir da ciência, ou a partir da tecnologia, ou a partir da inventividade humana, da nossa a própria criatividade. O Covid-19 fez de fato com que nós nos deparássemos com as nossas fraquezas. E nesse contexto de crise, de dificuldade, de uma pluralidade que tenta de alguma maneira responder aos anseios do coração humano, de extremos políticos, de extremos filosóficos, ideológicos, em meio a todo esse contexto de crise. A igreja cristã, ela é chamada como povo de Deus. A igreja cristã, ela é chamada como aqueles que, de alguma maneira, deveriam manifestar dentro do seu contexto particular, dentro daquela sociedade que essa comunidade foi erguida ou plantada, ela é chamada a manifestar o que significa de fato ser gente, ser humano. E não é por acaso que Jesus ele chama os seus discípulos diante desse contexto plural, diante de extremismos políticos, diante da crise, porque afinal de contas, os seres humanos conseguem construir de geração em geração contextos tão parecidos em tantas épocas que já passaram, que se torna de fato aplicável a nós aquilo que Jesus falou há 2000 anos.
Diferentemente de um governo opressor romano que se colocava como luz das nações, que se colocava como solução para a existência humana, que se colocava como aqueles que fariam com que a humanidade se redescobrisse. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são aqueles que vão preservar, são o sal da terra. Vocês são esse povo que vão demonstrar, não através de palavras apenas, mas através de uma nova postura, o que significa viver como Deus deseja que se viva aqui nessa terra de tantas dificuldades, de tantas idiosincrasias, tá certo essa palavra? Mas essa palavra, de tantos dilemas. Nessa terra de tantos dilemas, nessa terra onde parece que a existência perde o seu sentido e significado, nessa terra onde parece que nós olhamos ao nosso redor e a gente se depara com tantas e tantas possibilidades. Jesus, ele olha para um grupo de pessoas fracas, eram pescadores, eram ex-prostitutas. Obviamente tinha também pessoas com um currículo diferenciado, tinha assessores políticos como Mateus. Jesus convida todo mundo, ele olha para esse grupo diverso com suas fragilidades e diz: são vocês que vão mostrar para o mundo o que significa ser gente. São vocês que vão mostrar para o mundo como a gente deve ver o nosso relacionamento entre homem e natureza, entre o homem e seu semelhante. Isso é igreja. E o contexto que a igreja, pós-pandemia, e, cara, eu tô, assim como você, de saco cheio de ouvir pandemia, Covid-19, enfim, tantas coisas, mas é a realidade. Nesse contexto pós-pandemia, o que a Igreja de Jesus vai enfrentar é um tempo de hostilidade. Não vai ser um tempo fácil. É um tempo onde haverá perseguição. É um tempo onde as pessoas não de cara, tá? Assim que a gente voltar um pouco a viver fora dos nossos apartamentos, não vai acontecer de cara. Mas a gente precisa se preparar para um tempo onde a hostilidade à fé cristã, entenda bem o que eu estou querendo dizer, irá florescer ainda mais. Se hoje nós já vivemos por meio de uma instrumentalidade jurídica, se hoje nós já vivemos isso em tantos e tantos países, se hoje nós já vivemos isso porque eu, como cristão e como líder de uma comunidade cristã, já fui hostilizado algumas vezes e preconceituado de diversas formas, seja preconceituado como um louco,
Afinal de contas, como você pode acreditar naquilo que você professa, ou no mundo onde a gente tem acesso à ciência, como é que você ainda acredita em Deus? Né? Eu já fui hostilizado dessa maneira, ou hostilizado porque você simplesmente defende as verdades da palavra de Deus, tendo em vista que essas verdades da palavra de Deus, elas, de fato, isso para nós cristãos é caro, correspondem à realidade simples. Isso é o que nós carregamos como evangelho, por isso ele se torna sui generis, por isso que ele se torna único. Porque o evangelho é de fato o único que vai dizer para mim e para você, e dentro das perspectivas tanto filosóficas quanto religiosas, o evangelho é o único que vai dizer para você e para mim que a solução para a humanidade está na graça. A graça é uma perspectiva única da fé que nós carregamos. Porque, afinal de contas, quando nós olhamos para essa humanidade, nós nos deparamos com uma humanidade imperfeita. Nós nos deparamos com uma humanidade caída, com uma humanidade que vai fazer com que o outro sofra, uma humanidade que faz com que a natureza seja devastada, com uma humanidade que o seu próprio meio ambiente ele é destruído. Como lidar com a humanidade que se autodestrói, como já dizia alguns pensadores, o homem é o lobo do próprio homem. Como lidar com essa humanidade que se autodestrói, se não for pela graça? Ou você acha que nós devemos sim receber aquilo que nós merecemos? Você já parou para pensar se nós fôssemos receber o que de fato nós merecemos receber? Você já parou para pensar se nós fôssemos receber a partir dos nossos méritos? Eu acho que se pesar na balança, cara, a humanidade vai ficar devendo em muito. Então, Cristo Jesus e o evangelho que nós carregamos, ele vai dizer para o mundo que Deus ele age mediante essa graça, mediante essa ação de perdão, mediante o favor de Deus para com a humanidade. A fé cristã vai dizer para o mundo que a solução do dilema humano em meio a uma geração que perdeu sentido e significado para a vida não está na política, não está na educação, não está na ciência, não está na tecnologia, não está na liberação ou liberdade sexual, não está nas drogas ou nos vícios, não está numa fuga dessa realidade por meio de tantas e tantas terapias místicas que são oferecidas, mas a solução está na intervenção do Deus vivo, transformando o coração humano, fazendo com que o nosso íntimo seja mudado e a gente começa a olhar a vida a partir
de um novo significado a partir da referência do Criador. Ele sabe exatamente como nós devemos viver a nossa realidade, porque Ele nos criou, Ele sabe exatamente como nós devemos viver a nossa vida, porque Ele fez tudo diante de uma ordem que é boa, que é agradável, que é perfeita. Essa intervenção de Deus, transformando o nosso coração, nos dando uma nova referência para olharmos a realidade, é que de fato transforma o homem. E dentro dessa intervenção de Deus, a gente redescobre que a gente foi criado para amar. E o amor implica na graça. O amor implica necessariamente no perdão. O amor implica, e para que haja solução para a humanidade, o amor implica em você entregar àqueles que te ofenderam flores. Entregar para aqueles que te fizeram mal coisas boas. Isso é fé cristã. Isso é a fé que nós carregamos. E diante de um ambiente hostil, nós somos desafiados a ser esse povo que carrega esse tesouro. E eu gosto dessa metáfora do apóstolo Paulo, como se estivesse carregando um tesouro em vasos de barro, que nós somos frágeis. Por causa dessa fé, a igreja viveu um ambiente de hostilidade de geração em geração. Dentro desse contexto, a gente observa a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e Deus operou maravilhas e sinais, atestando o evangelho que era pregado por Paulo quando ele fundou aquela igreja. Paulo levantou uma estrutura de plausibilidade, fazendo com que eles pudessem ter a sua fé enraizada. A igreja de Éfeso, ela viu o poder de Deus, experimentou o poder de Deus, ela foi pastoreada por Timóteo, ela foi pastoreada por João, que escreveu o livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso, ela estava dentro de um contexto plural, como o nosso contexto que a gente está vivendo. Pois não havia apenas a adoração aos deuses pagãos gregos, a deusa Diana, como chamava os romanos, ou Artemis, mas também havia o culto que era celebrado aos Césares. Os cultos que eram feitos como festas profanas para, de alguma maneira, colocar como centro do governo e da sociedade imperial romana o culto ao imperador. Tanto dentro do misticismo grego que estava ali presente na Ásia Menor, quanto dentro dessa perspectiva política de se usar da religião para trazer uma unidade social, havia extrema promiscuidade, havia de fato secularização das virtudes humanas, havia uma depravação das relações. Afinal de contas, você deveria sim
erguer-se como cidadão a partir desses vínculos sociais. E vínculos sociais que deturpavam as relações humanas. Afinal de contas, você se curvava diante de um homem, não diante de Deus, mas você fazia de Deus aquele homem, ou você destituía, de alguma maneira, toda a sua saúde psíquica e física por meio de relações sexuais que eram oferecidas no templo. Olha só, gente. Se você acha que a gente vive num mundo onde algumas perspectivas em relação à saúde do corpo, à saúde psíquica, à saúde sexual, se perdeu, imagina no século I, onde o marido se despedia da esposa dizendo: eu vou para o templo, e lá no templo ele ia ter relação com as prostitutas cultuais que haviam naquela época. Era um mundo extremamente hostil à fé que nós carregamos, a fé cristã. E João, escrevendo ali a carta à igreja de Éfeso, e lembre-se que aquelas igrejas, e são as igrejas que a gente vai estar estudando nas próximas semanas, para a gente refletir como ser de fato uma igreja que é luz. Ainda que vivamos esse momento hostil e ainda que ninguém nos ouça. Uma igreja que mostra como nós devemos nos relacionar entre nós mesmos a fim de mostrar uma nova sociedade, um novo jeito de ser gente. Então havia, de fato, bastante hostilidade. O ambiente não era um ambiente dos melhores. Aliás, os cristãos, eles eram mortos por causa da sua fé. Porque eles se recusavam a ir lá nas festas promíscuas dos imperadores, ou a ir lá nos cultos promíscuos à deusa Diana. Tanto é que quando Jesus ele vai falar dos elogios a essa igreja, um deles se refere a não suportar falsos ensinos de falsos profetas. E dá a entender que esses falsos ensinos desses falsos apóstolos, aliás, esses falsos ensinos desses falsos apóstolos está relacionado a um grupo que lá em Efésios capítulo 2, eu quero que você leia esse texto depois, vai ser chamado de Nicolaítas. O termo Nicolau significa aquele que conquista. E a doutrina dos Nicolaítas era uma doutrina que dizia mais ou menos assim: gente, observa bem, observa a nossa cultura, observa os nossos costumes. Não precisa ser tão radical em relação à sua conduta. Não tem problema em você, a fim de fugir da perseguição, do sofrimento, tá? Pô, você quer sofrer? Não tem problema você participar dos cultos a César. Vamos lá fazer, de alguma maneira, um vínculo político com os Césares. Ou não tem problema, porventura, diante da pressão social, você se curvar aos cultos a Diana e ter lá as suas orgias cultuais. Não tem problema. O importante é que nós temos a graça e Jesus perdoa. É mais ou menos isso, o ensinamento dos nicolaítas e desses que eram chamados falsos apóstolos. A igreja de Éfeso, ela é elogiada por Cristo Jesus, e presta atenção, se nós queremos ser essa igreja num ambiente hostil, pós-pandemia,
numa era de extremos como nós estamos vivendo, nós precisamos, em primeiro lugar, termos plena convicção e profundidade no Evangelho que nós carregamos. Nós precisamos conhecer o Evangelho. A nossa mente, ela precisa ser, sim, necessariamente conduzida por esse Evangelho de Jesus. Ela precisa ser, sim, formatada por essa palavra de Deus. Afinal de contas, se não é o Evangelho que é a base para que você possa, de alguma maneira, refletir sobre as mais variadas questões da sua vida, será outra ideologia, será outra filosofia, será outro tipo de pensamento que vai, de alguma maneira, fazer com que você olhe para a realidade com tais óculos. A igreja de Éfeso, ela era centrada no Evangelho de Jesus. Por isso que ela não recebia qualquer tipo de ensino. E isso, em meio a um ambiente extremamente místico e espiritualista que a gente está vivendo hoje, onde o importante é sentir, experimentar, não que isso não seja importante, tá? Mas está sendo exacerbado de maneira extremamente latente na sociedade pós-moderna, século XXI e principalmente nos últimos anos, diante de tantas frustrações filosóficas, acadêmicas, científicas, afinal de contas, a razão não deu conta de dar para a gente uma estrutura suficientemente profunda para que nós pudéssemos ter sentido na vida. Então a gente vai buscar experiência, seja em qualquer lugar, cara. Seja nessas igrejas malucas que pregam teologia da prosperidade, que enganam um monte de gente, mas que acontece lá um monte de coisa sobrenatural. Ou seja, nas mais variadas formas religiosas que convidam você até mesmo a fazer sacrifício de animal. O importante é ter experiência. Dentro desse mundo tripartido, dentro desse mundo dicotomizado, onde o ser humano não é mais integral nem completo, a gente precisa não desprezar, preste atenção, o fato de que nós sentimos e precisamos ter, sim, boas sensações. Mas boas sensações não podem estar desassociadas à razão. E elas não podem estar desassociadas ao Evangelho. Então, essa igreja, ela era uma igreja que caminhava com convicções profundas e fortes em relação ao Evangelho que ela abraçava. Em segundo lugar, essa igreja, ela perseverou diante da hostilidade, diante das pressões, diante dos desafios que estavam diante dela. Ela era resiliente. E uma pessoa que vai de fato vencer na vida, uma comunidade vencedora, é uma comunidade resiliente, é uma comunidade que não desiste, é uma comunidade que caminha com as suas convicções, mesmo diante de tamanhas pressões que se levantam contra nós, que fomos chamados como sal da terra, luz do mundo. Nós continuamos diante das ameaças.
Isso me faz lembrar o porquê que o nome dos meus filhos é Caleb e Joshua. Porque eu sabia que eles iriam enfrentar uma geração extremamente difícil. Isso estava muito presente no meu coração desde o nascimento do Caleb há 8 anos atrás. Eles iriam enfrentar situações complexas em relação à realidade de Deus, em relação à realidade dessa graça, em relação à realidade da ressurreição, em relação à realidade do Evangelho, que deve sim ser mostrada, afinal de contas, ela mostra aquilo que é essencial para nós como seres humanos, ela nos dá sentido e significado, ela aponta para a ressurreição. Gente, se essa vida que nós vivemos se resume apenas a isso aqui, não tem sentido algum a vida. Mas se Cristo Jesus ressuscitou, nós somos os mais felizes de todos os homens. E Ele ressuscitou. E as manifestações desse poder da ressurreição são visíveis e presentes na vida de tantas e tantas mulheres espalhados mundo afora. A gente tem os sinais do reino, os sinais que mostram que Deus virá com poder a fim de destituir a toda forma de mal existente nessa realidade. Ele vai tirar nossa dor. Ele vai tirar e vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, porque Cristo Jesus ressuscitou. Eu sou testemunho ocular de milagres. Eu sou testemunha ocular de paralítico que andou. Eu sou testemunha ocular de gente que teve a sua perna, o seu tendão no joelho reconstituído por Deus. Eu sou testemunha ocular de a pessoa que ouviu. Eu orei por essas pessoas. Os sinais de Deus nos acompanham. Essa é a fé que nós carregamos. Por isso que a gente precisa, de fato, perseverar diante das dificuldades. Por quê? Porque o Evangelho é real. O Evangelho... Vou fechar, eu acho que fica melhor, né? O Evangelho descreve, de fato, para mim e para você, quem é Deus, o que é o mundo, o que é o homem, qual o problema do mundo e qual a solução. Nós perseveramos. Porém, essa igreja tinha um problema. Ela perdeu o primeiro amor. Tantos e tantos comentaristas vão tratar do primeiro amor como paixão. Aquele sentimento que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 13, que faz a gente se mover de uma maneira paciente, perseverante, honrosa. Aquele fogo dentro de nós que faz com que nós olhemos até para aqueles que nos perseguem e o amemos e o abençoemos. Aquela ardência dentro de nós que faz com que um sorriso esteja sempre presente, mesmo diante de dias tribulosos. Aquela paixão que nos faz mover em ânimo, em alegria, em felicidade. O fruto do Espírito, o amor.
o amor da igreja de Éfeso havia morrido. E aqui a figura, eu aprendi com meu amigo Daniel, é de divórcio. A figura é de um casal que convive na mesma casa e está ali apenas por causa da aliança, mas o amor esfriou. Deus está dizendo, vocês me cultuam, vocês perseveram, vocês têm uma fé profunda em mim, enraizada em mim, vocês usam a sua razão para justificar a crença em mim, mas vocês não me amam mais. Sabe, irmãos, o que vai fazer diferença de fato no mundo em que nós vivemos hoje é um povo que ama. É um povo que tem uma resposta profunda em relação às grandes questões da existência e da vida. Mas é um povo que vive também a apologética final, a defesa final da fé que nós carregamos, que é o amor. Jesus olha para essa igreja e diz, arrependam-se, senão eu irei remover de vocês o candeeiro. Ou seja, vocês não serão mais aquilo que eu quero que vocês sejam para o mundo. Um povo peculiar, dentro de uma comunidade ou de um contexto particular, para manifestar a glória de Deus, para manifestar a bênção de Deus sobre essas vidas, desde a nossa cidade até todos os povos. Arrependa-se se o seu amor esfriou. Se aproxime hoje do Senhor em contrição e arrependimento. Senhor, acende o fogo no meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle, Deus. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Acende, Senhor, novamente. Eu quero mais de Ti, Pai. Eu quero mais de Ti, Senhor. Irmãos, as pessoas estão cansadas de discursos vazios. Elas querem sentir algo que seja profundo. Elas querem ter experiência com algo novo. E esse algo novo é proveniente dessa comunidade que Jesus chamou de sal da terra e luz do mundo. Então, em meio a um mundo que vai tentar nos moldar, em meio a um mundo hostil, em meio a um mundo secularizado, em meio a um mundo promíscuo, em meio a um mundo que não aceita as verdades cristãs, em meio a um mundo que é pró-aborto, em meio a um mundo que não aceita necessariamente aquilo que é tão caro para nós, que é a relação entre homem biológico e mulher biológica, em meio a um mundo que vai ser hostil a mim e a você. Nós somos essa comunidade que ama esse mundo, demonstrando um amor profundo pelo nosso Senhor, demonstrando um amor profundo pelas pessoas com paixão real. A comunidade cristã, ela é uma comunidade aberta para qualquer pessoa. Pode vir para a comunidade cristã gente oriunda de todas as religiões. Pode vir para a comunidade cristã gente oriunda de todas as ideologias políticas.
Pode vir para a comunidade cristã LGBTs, que mais? Pode vir. A gente vai receber de braços abertos. Mas a gente vai proclamar a verdade. Mas nós seremos essa comunidade que abençoa vocês. Nós seremos essa comunidade que abraça vocês, que ajuda vocês. Quantas pessoas que pensam totalmente diferente de mim, que eu amo de verdade, eu respeito, eu me relaciono. Porque esse é o mandamento de Jesus. E aí Jesus diz que a esses ele fará comer do fruto da árvore da vida. Sabe qual é o segredo aqui, irmãos? É que quando a gente está conectado com o nosso verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, por meio desse evangelho, vivendo essa vida integral, razão e coração e prática, a gente já está desfrutando dos frutos. E a gente vai desfrutar de uma maneira plena no futuro próximo. Guarde isso no seu coração. Como ser uma igreja de fato viva, de fato relevante, influente, de fato a manifestar sua essência em meio a uma era de extremos, em meio a uma era plural, em meio a uma era secular. Primeiro, uma fé profunda, enraizada no Evangelho. Segundo, um povo perseverante, que não desiste, que vai em frente, mesmo diante do ambiente hostil. Terceiro, um povo louco por Jesus. Um povo onde o coração está aceso. Um povo onde o coração queima de paixão por Deus. E o nosso rosto resplandece. Porque nós sim vivemos não apenas de maneira hipócrita, teórica, racional demais, mas de maneira real, viva. Uma paixão que nos envolve e que é derramada até sobre os nossos inimigos. Semana que vem a gente vai estar compartilhando, eu espero que dê certo o nosso vídeo, sobre algumas outras características dessas boas igrejas que, em meio a um ambiente hostil, puderam manifestar o que significa ser verdadeiramente humano. Chega junto, tá bom? Deus abençoe você e até mais.